Mundo Maior em Debate, de volta com esse tema gostoso, ufologia, espiritismo, né? A gente ainda tem tanta coisa a descobrir nessa nossa linda caminhada evolutiva, enfim. Bom, meus irmãos, eu queria pedir uma salva de palmas para a caravana Joana de Ângeles, que vem hoje aqui. Ei, maravilha, coisa boa. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. E você que, enfim, pode organizar uma caravana e participar do próximo Mundo Maior em Debate, que será no dia 10 de outubro, quando estaremos falando de crianças da nova era. Você pode fazer a sua inscrição da sua caravana através do 2086 4360 no ramal 4382. Será uma alegria enorme recebê-los aqui. E também temos que agradecer os alunos expositores do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Uma salva de palmas a vocês também. Muito obrigado pela presença. E vamos direto, nós temos uma pergunta da nossa plateia. Por favor, Camila. Para quem estudou história geral, sabe que o deus Anubis era a fisionomia de chacal, onde os antigos egípcios o adoravam. E uma pesquisa que eu estou fazendo, estou iniciando uma pesquisa referente justamente sobre a ufologia, ali mostra um dos seres chamado Ananukes, que veio à Terra de outro planeta. E nesse livro ele mostra mais ou menos como é que era a fisionomia do Ananukes, só que eles aqui utilizavam um tipo de uniforme, vamos dizer assim, como se fosse astronauta. Será que o Ananukes e Anubis não seriam o mesmo personagem ao qual os egípcios adoravam? Luiz? Qual sua graça? Qual o nome? Desculpa. Arnaldo. O Arnaldo. Arnaldo, nós temos que entender uma coisa. Muitos dos seres que aqui vêm, eles não se adaptam à nossa atmosfera. Tá? Então, como os nossos astronautas na Lua são obrigados a um traje espacial, tá? Ou pelo menos uma máscara respiratória. Tá? Para povos primitivos daquela época, como ele viria um ser desse tipo? Tá? Então, nós vemos, por exemplo, na Índia, seres com tromba de elefante. Nada mais, nada menos que um tubo, né? Indo até um tanque de mistura respiratória. Tá? Então, nós temos que entender uma coisa, Arnaldo. As visões de época. Como é que aquelas pessoas viam um astronauta? Tá? Nós temos na Ásia, os Kappa, né, na China, eles são taxados como seres tipo anfíbio, sapo. Como é que um habitante daquela época da China viria um homem rã nosso hoje? Com pés de pato, máscara, tanque, roupa de borracha, colante. Ele tem que comparar, Arnaldo, sempre com alguma coisa que ele conhece. Por que o termo disco voador? Não é isso? Tá? Aliás, só o Brasil usa disco voador. Né? O mundo inteiro usa pires voador. Né? Surcupo volante em francês, o flying saucer em inglês, pires. Só o Brasil usa o disco. Por que se compara com isso? Porque é parecido, é algo que eu conheço. Por isso que muitas das fotos ou desenhos ou imagens que você vê de antigas civilizações com relação a extraterrestres, você sempre tem que levar em consideração a visão de época, como é que ele vai ver uma vestimenta ou um traje espacial. Só isso. Por isso que você vai ver certas discrepâncias, narizes compridos, trombas, né? Focinhos de animais exalando um hálito, máscara respiratória. É assim que aquela pessoa conseguia ver, era o comparativo para ela, para poder entender uma situação. Só isso. Tá? Mônica, na Revista Espírita de 1858, Kardec apresenta desenhos feitos pelo teatrólogo e médium Victorien Sardou. Nesses desenhos é mostrado como seria a casa de Mozart e também de Miguel de Cervantes, em Júpiter, não é isso? Numa lua de Júpiter. Uma lua de Júpiter. Que outros estudos nessa área você acha extremamente impactantes na obra de Kardec? Bom, a própria obra,
na própria revista Espírita, né, tem várias inserções do Camille Flammarion, onde ele aborda, inclusive, projeções astrais que ele teve indo visitar outros planetas, que motivaram livros que ele escreveu. E, tanto quanto a gente sabe, historicamente, o Kardec e o Camille eram grandes amigos que passavam horas discutindo as visões dos mundos habitados dessa nossa galáxia. E o Camille era um astrônomo respeitadíssimo. Extraordinário, uma das maiores inteligências do século XIX. Sim, sim. A Mônica, Urântia, Camille Flammarion, uma das principais obras É Urântia. lançadas por Camille Flammarion. Exatamente, em que o Galileu, o espírito do Galileu é um dos comunicantes. No livro A Gênese, no capítulo 6, Uranografia Geral, nós encontramos a seguinte citação. A Via Láctea, se nos parece mais vasta e rica que as outras, é porque, fazendo parte dela, nos cerca e se desenvolve sob nossos olhares. Representa, porém, nada mais do que um ponto insensível e inapreciável vista de longe, porquanto ela não é mais do que uma nebulosa estelar entre os milhões das que existem no espaço. De uma certa forma, Kardec nos estava antecipando aquilo que os telescópios diriam nos tempos de hoje, né? Afirmariam com mais, de maneira mais enfática. Agora, tem muita gente que diz assim, por exemplo, existem citações espíritas que dizem que há vida em Marte, né? Agora, o robô Curiosity, é isso o termo, né? Curiosity, ele está nos mandando foto de Marte e até agora nós não vimos nada, nenhuma construção. Vimos a pirâmide, coisa e tal. Por que isso acontece, Luiz? Bom, existe a política de acobertamento, né? Aquilo que a NASA mostra e aquilo que a NASA não mostra. E não é só a NASA, a ESA, Agência Espacial Europeia, a mesma coisa. Mas vale uma dica, né, para quem gosta de pesquisar. Se você entrar no site da NASA ou da ESA a respeito das imagens de Marte, é possibilitado que você pegue a imagem, amplie, detalhe para ver o que você quer. A ESA é mais boazinha, ela coloca até em colorido. A NASA é em preto e branco. Tá? Hoje eu não tenho tanto tempo, mas pesquisando, ampliando imagens, o que eu encontrei? Vestígios de construções de solo arado. Eu vi o que parece ser uma calota de metal. Eu vi o que parece ser uma ventoinha de computador. Está tudo no solo marciano. Só que, se você for esperar isso para ver num grande jornal de televisão, você não vai ver isso nunca. Quer falar alguma coisa, Tá? Mônica? Então, no estudo dessas imagens, a NASA rachuria, ela borra imagens importantes. Só que você consegue, em imagens anteriores ou posteriores daquela, pegar um pouco menos borrado. Porque a NASA está liberando aos pouquinhos, né? Então, existem edificações mesmo, não só em Marte, não, mas na Lua também. E isso está sendo estudado hoje no mundo inteiro. Antes de você falar, Luiz, nós precisamos agradecer João Marcos, da cidade do Rio de Janeiro, Jorge Cavalcante, não nos fala de qual cidade, mas é do estado de Minas Gerais, Kleber Assunção, também de Recife, Felipe, que nos fala de Santa Cruz do Rio Pardo, Gabriel, também não nos fala de que cidade, mas de Minas Gerais, e Jonas, de São Borja, Rio Grande do Sul, Manuel, de Niterói, Rio de Janeiro. E o Oswaldo Luiz, de Suzano, e ele nos faz uma pergunta, a produção escolheu essa pergunta aqui, ele diz assim, para a Mônica a pergunta, de que planeta a Sheliana veio? O material desse planeta é parecido conosco e qual a duração média da vida deles? Ela diz que o planeta dela chama-se Hyperion e que ele fica numa órbita próxima a Maia, que é um dos sóis das Pleiades. Eles são tridimensionais como nós, o corpo deles é mais leve, eles não têm alguns órgãos que nós temos, o sistema hormonal e neurológico deles é muito mais avançado do que o nosso. E qual foi o terceiro que ele perguntou? Vamos ver aqui, já não me lembro. A duração média da vida deles. 300 né? e 350 anos, pelo que ela fala pra gente.
E, de uma certa forma, a ciência parece estar tá caminhando para isso, a ciência Francamente terrena, caminhando, né? sim, sim. A Os cientistas nanotecnologia. já dizem que a pessoa que chegará aos 150 anos de idade já está encarnada, né? Não uso esse termo, mas, enfim, que já está viva, segundo eles. Nós temos mais um telefone, que é Rogério Bim, de São Paulo. Ele participou do Mundo Maior Repórter. Boa noite, Rogério. Boa noite. Pois não, querido. Olha, eu quero agradecer a oportunidade de você ter me dado aí pela participação do Mundo Maior. Dar um grande abraço e um beijo na minha amiga Mônica Medeiros aí, que está me dando uma grande força para me divulgar a minha história com seres de outro planeta, né? E a minha pergunta é o seguinte. Oi? Pode Tá falar, escutando? pode falar. É que tem outra Ah. pessoa ligando junto, aí fica esse barulhinho. Pode falar. Então, a minha pergunta é para a Mônica Medeiros, que é o seguinte, com a minha experiência com os extraterrestres, eu fiz um desenho há muito tempo atrás, como funciona o universo, né? E o universo funciona como uma galáxia, como uma engrenagem de relógio, com várias galáxias, né? E no meu raciocínio, no meu entendimento, deu o seguinte, que essas galáxias são assim. O ciclo do universo funciona como um ciclo de reencarnações, né? Alô, tá escutando? Então, estamos ouvindo. Então, um ciclo de reencarnações. Tipo, o planeta Terra está no nível 0 do ciclo de reencarnatório. Isso quer dizer que a data física, ou os anos físicos, é muito pouco na Terra. Chega a 80 anos, ou 100 anos vão fazer no máximo, né? Isso para poucos. Agora, no nível 1, que é uma outra galáxia, sem ser a Via Láctea, o ciclo de reencarnação, de reencarnatório, dura mais ou menos, vamos fazer de 5 milhões de anos, no ciclo 2, 10 milhões de anos físicos. Eu quero saber da Mônica Medeiros o que ela acha desse raciocínio. Rogério, na própria Via Láctea, nós temos planetas muito, muito mais evoluídos que a Terra, já alguns planetas felizes, então muito mais avançados em relação a nós, e tem planetas primitivos, muito mais atrasados do que nós, né? Então, assim, a raça humana não está no ponto zero. Se estivesse no ponto zero, eu jogo fora tudo que eu tenho, porque Sim. a gente já andou muito, Rogério, andou muito mesmo, creia nisso. Nós estamos na infância da evolução, nós não chegamos na adolescência ainda. Se o universo funciona como uma engrenagem, é um pensamento interessante esse, que as galáxias sejam ciclos reencarnatórios, porque, na verdade, o que existe é uma transmigração de energia, não só de espíritos, mas de energia. Mas eu não concordo totalmente com a sua teoria, não, meu amigo. É curioso essa história de em que degrau que nós estamos, né? As pessoas na doutrina dos espíritos, muitas vezes, quando veem que estamos em provas e expiações, estamos chegando em regeneração, mas já estávamos chegando em regeneração há 150 anos. Meu Deus, como ainda somos infantes. Mas a grande verdade é que nós, a doutrina espírita, sabemos que estamos no segundo degrau da escala evolutiva, né? É pouco, mas a gente já sabe da existência da escada. Infelizmente, grande parte da humanidade não tem a mínima ideia do que é essa escada. Essa é a força da doutrina dos espíritos. Gedo, você, como eu já vi, aliás, é um papo muito gostoso quando nós nos encontramos e você começa a mostrar as fotos, os vídeos, né? Você tem um arquivo riquíssimo, um arquivo audiovisual, inclusive, riquíssimo, de abduções, de ilustrações, de aparições, né? Nos seus estudos, desde quando o planeta Terra é visitado por entidades vindas de outros orbes? Bom, a primeira evidência até que é recente. Pegadas de pé calçados encontrados nos Estados Unidos com 450 milhões de anos. Pouco tempo atrás. Recente. Né? Existem pinturas rupestres com 60 mil anos, 70, 10 mil, 20 mil, 30 mil. Se nós lembrarmos bem, né, a Terra foi formada pela Bíblia há 6 mil anos. Hoje já sabemos que ela tem na faixa de 4 bilhões de anos. Né? Ou seja, vamos continuar recuando. Né? Conforme a nossa ciência foi evoluindo, porque nós não podemos esquecer uma coisa, André. A Terra é um planeta dinâmico. Né? Nós temos a erosão, nós temos vulcanismos. Né? Então, qualquer coisa desaparece com algumas centenas ou poucos milhares de anos. Tá?
Para nós, 10, 15, 20 mil anos é muito tempo. Em termos de universo, não é nada. Né? Então, conforme nós evoluirmos, né, eu acredito que nós vamos recuar ainda mais. Tá? Nós estamos aqui, mais uma vez, nós precisamos falar isso, porque estamos passando por um momento de transformação no nosso Brasil, né? Momento de crise é sempre momento de transformação. Não tenham dúvidas que depois desse momento nós haveremos de subir alguns degraus, esperamos, né? Agora, vocês imaginam o seguinte, você corta o clube, você corta a viagem para a Europa, você corta isso, você corta aquilo outro. Imagina o que não corta as entidades assistenciais e, no caso em questão, a Fundação Espírita André Luiz, imagina o que acabam as pessoas fugindo com as suas doações. Então, por favor, 0800 12 18 38. Momento de crise é momento de oportunidade, é de crescimento. Vamos investir na divulgação da doutrina dos Espíritos para que nós tenhamos daqui para diante melhores pessoas na sociedade, nos governos, porque nós não podemos nos esquecer que as pessoas chegam na política vindos da sociedade. Então, a sociedade precisa ser educada. E uma ótima forma de você ajudar na educação da sociedade é associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38, ou clubeamigosdaboanova.com.br. E você não está fazendo doação, não. Tá? Você está investindo na sua próxima encarnação, você está investindo na vida dos teus filhos, na vida dos teus netos, porque é para cá que nós vamos voltar, gente. Se a gente for muito especial, tem gente que fala assim, não, eu sou muito iluminado, eu vou para o planeta de Júpiter. Não se esqueça que você vai ser a ameba de lá. Então é melhor ficar por aqui mesmo, crescer junto com o planeta. Então vamos fazer esse planeta de Deus Pai crescer. Mônica, por que essas entidades escolheram o planeta Terra para atuar, essas que trabalham com você? Como a gente desenvolveu a capacidade de manipular o átomo e somos hostis e primitivos, nós passamos a ser risco para o sistema solar inteiro. Porque se a gente explodir tudo que a gente fez... então não é caridade, não. Não, é autossobrevivência. Eu perguntei isso para a Sheliana, né? Por que nós? Ela falou, porque vocês são hostis e primitivos. Então, o nosso desenvolvimento tecnológico hoje é um risco para os nossos vizinhos, para o nosso próprio sistema solar. Nós estamos no braço de Órion, na nossa galáxia, que é o menos habitado por planetas, mas nem por isso a gente dá menos risco para os nossos vizinhos, né? Então, e outra coisa também que é muito importante, esses seres mais evoluídos passaram por processo de transições como nós estamos passando. Então, eles já viveram as experiências que nós estamos vivendo, não necessariamente iguais às nossas, mas já também foram raças hostis e primitivas. E existe no universo a consciência da fraternidade, que eles dizem que a maior lei é a trazida por Jesus, que é a lei da fraternidade. Fora da fraternidade não há salvação. Então, para o universo inteiro, é muito bom que nós consigamos dar este passo. Saiamos do egoísmo, saiamos do medo, que traz todas essas inversões emocionais, e nos abramos para a fraternidade, que abrange os minerais, os vegetais, os animais, os nominais, né? Então, eles estão aqui como observadores, como pesquisadores, nunca para resolver os nossos problemas, porque eles não nos veem como seres inferiores, eles nos veem seres com potencial ilimitado, estão aqui para nos ajudar a encontrar soluções, mas não para resolver os nossos problemas. Nós temos aqui duas perguntas, uma chegou pelo telefone, José Ricardo, da cidade de Campos, no estado do Rio de Janeiro. Ele está nos acompanhando através da parabólica. Eu vou fazer já as duas perguntas, porque nós, infelizmente, estamos nos encaminhando já para o final do programa, então eu vou ler dos dois que nos mandaram aqui e vocês respondem. O José Ricardo quer saber por que falam do DNA e não no RNA. E o Marco Antônio Muniz, ele diz que adora ufologia e espiritismo e pergunta aos entrevistados, o que falta para o contato ostensivo e formal de nossos irmãos do espaço com todo o planeta? Claro que eu vou deixar eles responderem, mas a gente tem problema com gay. A gente tem problema com pessoas com outra cor. Nós temos problema com deficientes, né? Aliás, nós temos problema com espírita que vê a espaçonave, nós temos problema com espírita que dá comunicação a preto velho. Você já imaginou se vir um ser baixinho, orelhudo, cabeçudinho? Nós vamos todos nos matar, que vão ficar doidos. A gente precisa se resolver primeiro para que depois eles apareçam. Vocês concordam comigo ou estou falando uma maluquice? Totalmente, né? Nós somos muito imaturos ainda, a gente é regido pelo medo.
Então, nós não estamos preparados ainda para entrar em contato com civilizações que falam uma linguagem totalmente diferente da que a gente pratica. Sim. Bom, eu fico imaginando se descesse uma nave aqui na 13 de maio. Né? O problema é que as nossas autoridades nada fazem. Ao contrário, elas fazem o possível e o impossível para desacreditar não só o fenômeno, como quem o vê. Curiosamente, o Espiritismo passa pelo mesmo tipo de problema. Sim. Né? Então, eu acho que eles estão fazendo a parte deles, sim, que são essas aparições. Muita gente pensa que eles só aparecem em locais isolados, isso não é verdade. Eles sobrevoam qualquer capital de qualquer nação do planeta. Né? São vistos, são fotografados. O fato disso não surgir na mídia é puro interesse de uma oligarquia que domina o planeta e vai fazer o possível e o impossível para manter essa civilização falida que nós vivemos, que explora o seu semelhante, mata crianças de fome, tem uma concentração de renda absurda, enquanto a maioria não tem nem o que comer na mesa. Mas, com tudo isso, se ganha dinheiro. Né? A principal indústria do planeta é a indústria da guerra. Cada vez que eu disparo uma arma, alguém ganha dinheiro. Sim. Triste. Como é que nós vamos ter contato com uma civilização assim? Não é isso? Então, é um modelo que teme qualquer coisa externa, ou ufologia ou da parte espiritual. A verdade é que nós precisamos nos aproximar deles, né? A gente precisa ter um pouco mais de paz no nosso coração, né? A gente precisa André, amadurecer. A gente precisa amadurecer. a resposta já foi dada 2015 anos atrás para um rapaz que disse o seguinte: Moço lindo. sois deuses, um dia farão mais e melhor do que eu. Ele sabia que nós temos o potencial. Pois é. Nós temos aqui pelo Facebook, também estão nos acompanhando e fizeram o seu comentário pelo Facebook. Nós esquecemos do DNA. Primeiro, deixa eu falar aqui. O Marisson Perna, eu espero que seja o Marisson, né, e não a Marisson. Se for, beijo no coração, espírito não tem sexo. Tá? E o Tadeu Sander, né, estão fazendo as suas participações. Agora, é o nosso irmão José Ricardo que quer saber sobre o DNA ou não, e não o RNA. Bom, o RNA é uma parte do DNA e tem uma função reprodutiva. O DNA é onde você tem a completa, o genoma inteiro, né? Onde você tem todo o seu pareamento de nucleotídeos. Por isso que se fala em termos de DNA e não RNA. Sim. E, gente, é tão óbvio que estes nossos irmãos de outros planetas estão conosco, porque na Terra, se você faz um curso de antropologia, você vai estagiar ali entre os índios, ou enfim, sociologia, a mesma coisa. Será que esses caras, quando estão fazendo o curso de sociologia ou antropologia em seus planetas muito mais avançados que nós, não vêm aqui aprender com esses seres hominídeos recém-saídos dos símios, talvez? Isso é algo tão natural para nós todos, não é isso? Tem muitos deles que são pesquisadores Pesquisadores, mesmo, né? Estão pesquisando como eles eram há milhares de anos atrás. E não só a raça né? humana, pesquisam todas as Todos os espécies universos. viventes da Terra. Meus queridos, infelizmente, nós estamos terminando esse nosso papo gostoso. Eu queria que vocês, enfim, dessem as suas considerações finais aí. Fiquem, o microfone é de vocês. Olha, o que eu aprendi com os extraterrestres, eu acho isso muito importante, é que nós temos que nos desarmar, né? Então, eles dizem assim: você quer evoluir? Você tem que praticar 3 regras. Primeiro, o autoconhecimento. Porque se você não souber quem você é, você não corrige o que não está bom. Segundo, é conhecimento. Você precisa ter todas as ferramentas que você puder para expandir a sua consciência. E a terceira ferramenta é a prática do bem. É por essas leis que se norteiam os espíritos extraterrestres mais evoluídos do que nós. Então, eu acho que isso serve bem para nós que estamos querendo evoluir. Gedo. Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o teu Deus. Já temos a semente dentro de nós. Basta que queiramos colocar ela em prática. Esta é a TV Mundo Maior em Debate, tratando do tema, acabamos de tratar, infelizmente o programa terminou, né, ufologia e espiritismo. Aqui nós somos espíritas, nós estudamos a doutrina dos espíritos e nós não queremos saber de pureza doutrinária. Nós queremos estudar, aprender. Nós bebemos de Kardec para então, após isso, termos condições de estudar sobre tudo, porque
a nossa doutrina, ela vai ao encontro de uma das últimas falas do Cristo no lindíssimo Sermão das Bem-aventuranças, que brilhe a vossa luz. E para que possamos fazer brilhar a nossa luz, nós aguardamos você no dia 10 de outubro, Crianças da Nova Era. 18h30 você assiste o Mundo Maior Repórter sobre o mesmo tema e na sequência aquele papo gostoso aqui no Mundo Maior em Debate. Beijo no coração de todos, obrigado à nossa linda e iluminada plateia e até o dia 10 de outubro!